Marhaba! Bem-vindo às nossas aulas! Essa é a nossa aula de redondinho. O Belly Moves da semana é redondinho. Pois é, esse é um movimento muito utilizado principalmente pelas egípcias. Para quem aí já conhece, para quem já é fã da dança, né? Conhece a Fifi Ábido, já estudou a Fifi Ábido e sabe que ela é a senhora dos redondinhos, a rainha do ballad, né? E os movimentos dela, principalmente o redondinho, é muito soltinho, é muito bonito de se ver. Esse é um passo que traz pra gente algumas polêmicas. Por quê? Porque para nós latinas, isso eu falo para as brasileiras que estão me assistindo, para nós latinas, esse movimento é muito semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil de rebolar. Então, fazer um redondo é diferente de rebolar. E aí eu vou te explicar por que que é diferente. Quando a gente faz o redondo, o rebolar, na verdade, quando a gente faz o rebolar, a diferença aí é o desenho que o seu quadril proporciona. Quando a gente rebola, a gente faz o desenho em 360, a gente passa em todos os lugares do quadril. E quando a gente faz o redondinho lá, que as egípcias fazem no quadril delas, o desenho delas, ao invés de ser em toda a circunferência 360 numa posição horizontal, esse redondinho vai ser numa posição vertical e ele é na frente, ele é precisamente na belly, na barriga. E essa dúvida eu tirei porque obviamente eu via o movimento, mas muitas vezes eu não conseguia replicar ele no meu corpo e isso me causava uma certa paura, porque eu queria obviamente ter aquela movimentação tão refinada quanto as que as egípcias têm. E quem me tirou essa dúvida foi a Araya Hassan. Eu fiz um curso com ela quando ela esteve, eu tive a oportunidade de fazer com ela quando ela esteve no Brasil, não foi no Egito em nenhuma das viagens que eu tive lá, mas estando com ela no Brasil, e ela falou algo que me deu o estalo. Ela falou assim: nossa, parece que vocês brasileiras têm vergonha da belly de vocês, têm vergonha do ventre de vocês, porque vocês fazem o movimento, o círculo, né, o redondinho, para dentro, e o movimento ele não é para dentro, ele é para fora, ele é out. Então, esse movimento redondinho prepara, porque você vai ter uma nova visão sobre ele. Ou você que está aprendendo agora, que pegou essa aula e agora que você está iniciando seus primeiros passos na dança do ventre, você vai ver esse passo por uma perspectiva diferente. E dá que você, se você for latino, se você for brasileira assim como eu, diferente do rebolar que a gente geralmente tem aí nas nossas danças tradicionais, né, brasileiras. Então, você vai aprender hoje um redondinho, que é a mistura de dois movimentos da base da dança do ventre. Ele tem a mistura do camelo invertido. Então, se você ainda não viu, não assistiu minha aula de camelo invertido, assista, porque ela vai te ajudar na soltura, na elaboração e na técnica desse movimento. E o Maia, pois é, o 8 Maia, é a mistura dos dois movimentos. Do mesmo jeito, eu tenho a aula do 8 Maia aí para você. Se você tiver dificuldade com esse movimento ou se você ainda não conhece, é a hora de conhecer ou de trabalhar ele. Eu dou duas possibilidades de técnica, tá? Então, dá para você trabalhar pensando nesses dois movimentos. E aí, para quem já faz a dança do ventre, para quem faz, né, o redondinho e fala assim: nossa, eu só faço o redondinho para um lado, eu não consigo fazer para o outro. Acabou o mistério. Agora nós vamos trabalhar, chega de bailarina com a cintura fina só de um lado, nós vamos fazer dos dois. Então, bora para a parte técnica, vamos para a parte prática agora. Como eu iniciei lá na introdução para vocês, é a mistura de dois, o nosso redondinho ele vai ser a mistura de dois movimentos de base da dança do ventre. Então, o primeiro, eu vou pedir para vocês trabalharem com os pezinhos na paralela. Coloca os seus pés aí de frente, na mesma altura, na mesma direção do seu joelho, do seu quadril, tá?
Logo em seguida, dá uma leve encostada nos seus calcanhares. Você vai ficar mais ou menos como se fosse 10 para as 2. Daqui você vai pensar no 8 maia. Se você ainda não fez a aula do 8 maia, eu vou passar aquele bem rapidinho com a técnica com o pé no chão, tá? Eu chamo de base, porque é coisa da minha cabeça, mas eu chamo de base pelo fato de você trabalhar a transferência de peso pelos pés, pela base, tá? Então, como eu falei, eu ensino 2 técnicas, né? Trabalho de 2 formas. Então, transfere o peso, com a perna estendida, eu vou descer o meu joelho. Quando eu desço o meu joelho, o meu quadril também desce. Então, vou iniciar o 8 maia, desce, transfere, desce, transfere, desce, transfere, desce. Esse é o movimento completo. Eu tenho acionado o meu oblíquo e as transferências de peso. Para o nosso movimento, o nosso redondinho, a gente vai usar a metade desse movimento. Então, eu vou transferir, descer e voltar para o centro, tá? Então, eu vou sempre pensar, se eu quiser o redondinho para a minha esquerda, eu vou transferir para a esquerda e descer o meu joelho do lado esquerdo e volto para o centro. Se eu quero o meu redondinho para o lado direito, eu vou transferir meu peso para o lado direito, descer o meu joelho do lado direito e voltar para o centro, tá? Essa é a primeira marcação, o primeiro movimento. O segundo movimento de junção é o camelo invertido, tá? O camelo invertido, ele é encaixe de quadril, encaixe pélvico, contração de glúteo, abdômen, encaixe mesmo. Quanto mais alongamento, quanto mais força você tiver para o encaixe do seu quadril, mais bonito vai ficar o seu movimento. Quanto mais força abdominal você tiver para contração, mais bonito fica o seu movimento, tá? Então, contrai, encaixa, projeta e relaxa, tá? Quando eu encaixo, eu tô com peso no meu calcanhar. Quando eu projeto, eu tô com peso no meu metatarso. E volto para o centro. Então, encaixo, projeto, encaixo, projeto. Esse é o segundo movimento. Agora, nós vamos misturar metade de um maia, camelo invertido, lateral, maia, camelo invertido, lateral, maia, camelo invertido, lateral, maia, camelo invertido. Lembrando que esse movimento, ele vai ser sempre de acordo com o seu nível de conhecimento do seu próprio corpo, tá? Então, é importante você entender quando você encaixa, você tá com peso mais pro seu calcanhar. Quando você projeta, você está com peso mais para o metatarso, e dentro dessa projeção você tem uma descida do seu joelho, né? Você relaxa o seu joelho, fazendo uma projeção da sua bacia para baixo, para depois voltar para o centro. Quanto menor você fizer esse movimento, essas transferências, é como se fosse uma agulha de insulina, sabe? Bem fininha, bem precisa, a agulha de botox, né? Bem precisa, que o movimento vai ficando cada vez menor e com maior qualidade. Quanto menor o movimento, maior vai ser a sua agilidade para trabalhar ele. Então, ó, vou fazer ele bem grande, expansivo, vocês vão ver que eu levo um tempo para executá-lo, e vou fazer ele bem pequenininho e acelerado. Então, eu vou encaixar, projetar, transferir. Agora eu fui para a direita, tá vendo? Desceu, maia. Camelo, maia, camelo, maia, camelo, maia, camelo, maia. Ele pequeno, preciso. Maia, camelo, maia, camelo, maia. Então, eu tenho o movimento das duas formas. Ah, Dalila, no começo da aula você falou que eu, sendo brasileira, né, latina aí, sei rebolar. Como é que é esse movimento? Qual é a diferença? E como é que é? E como é que eu fiz? E como é que é? E como é que eu fiz, né? Então, ó, vou ficar de lado para ficar mais fácil, tá? Todo mundo vai lembrando aí. Então, ó, vão lembrando aí de quando a gente era mais nova, pelo menos eu era mais nova, né? Então, ó, rebolar é o vai descendo na boquinha da garrafa. Lembra? Eu adorava. Então, ó, eu tô rebolando.
Eu estou fazendo um movimento, a circunferência é 360. Claro que eu posso também contrair o abdômen, isso não me impede de nada para articular a minha bacia para eu ter um rebolado, tá joia? Mas dá para ver que que o meu quadril tem um 360 e eu vou lá atrás no bumbum? Então a intenção passa a ser muito mais do meu bumbum do que da minha barriga, né? Da minha belly, dança do ventre, né? Não esqueço da Raya falando isso, da Madame Raya falando isso. E a diferença? E como é que é, né? Então, como é que é? Ó, o movimento é na frente. Ele não tem mais uma intenção tanto do seu quadril, do bumbum, da parte posterior do seu corpo. E eu tô sempre muito mais pro metatarso, pro peito do meu pé, do que pro meu calcanhar. E quando eu venho com peso um pouquinho mais pro calcanhar, eu encaixo o meu quadril. Então, eu posso rebolar, que a gente faz isso muito bem, obrigada, ou eu posso fazer um redondinho, que também pode ser muito bonito, muito bem, obrigada. Tá já? Então, o treino para você da técnica é de forma isolada. Primeiro 8 maia, depois camelo invertido, em seguida juntando as metades, fazendo um movimento. Primeiro com uma transferência de peso grande, ampla para você entender a movimentação toda e depois menorzinha, como se fosse uma agulha de precisão. E lembre-se aí de na sua casa, onde quer que você esteja, para você fazer o seu treino, de você estar, por favor, com uma saia, se você for dançar de saia, com o seu material de aula, de dança, tá? O treino é tão importante quanto o ato em si, quanto a dança em si. Então, eu tô aqui com uma saia curta para que você possa visualizar as minhas pernas, mas na hora do meu treino pessoal, do desenvolvimento da minha dança, da minha bailarina, eu tô como manda o figurino. Então, se eu vou dançar de saia, eu tô de saia. Se eu vou dançar de calça, eu tô de calça, que é para eu ter toda a minha movimentação conforme o meu ato vai mandar, né? Vai determinar. Não vou deixar para na hora que eu for dançar ver que eu piso na saia, escorrego e não tenho uma dança aí, não consigo me concentrar o suficiente para ter uma dança dentro do que eu me propus fazer. Então, fica essa dica para você também. Aguardo os seus treinos e até o próximo vídeo.